Olá, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir a sua palavra. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, Histórias que Inspiram. Vamos nesse mês olhar para pessoas que usaram seus dons para servir em alguma situação específica. Sempre chama a nossa atenção os grandes heróis bíblicos e acabamos esquecendo aqueles personagens mais modestos que deixaram um legado de fidelidade a ser seguido por todos nós. Muitos colocaram suas vidas nas mãos de Deus e serviram com dedicação, de acordo com as suas capacidades e as necessidades do momento. Nos inspiram a investir também nossas vidas como participantes do agir de Deus no nosso tempo. Os dons que recebemos são ferramentas para servirmos a Deus, abençoando o mundo ao nosso redor. Hoje, nós vamos olhar para alguns personagens da história que usaram os seus dons artísticos para glorificar a Deus e servir ao próximo. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando também suas mensagens, seus comentários no chat, compartilhe aspectos aí da sua vida, mas também comente a mensagem de hoje. Você também pode compartilhar seus motivos de oração, que também serão encaminhados para o grupo de oração aqui da comunidade. Envie também o link da mensagem de hoje para pessoas que você conhece, para que elas também possam ter esse tempo de culto como você. Convido para você orar comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez podemos aqui nos conectar pelo YouTube e que, de fato, o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra, abençoar nesse tempo que tiramos para refletir sobre o teu agir a partir das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos vários dons e manifestações artísticas que existem ao nosso redor. Senhor, nos ajuda a valorizar e a reconhecer o teu agir através da arte, da cultura que está em nosso meio. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. O livro de Salmos, ele traz várias passagens que nos convidam a louvar e exaltar a Deus. E eu quero hoje chamar a sua atenção especialmente para o Salmo de número 150, onde diz: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Todo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. O Salmo nos convida a louvar a Deus de várias formas, com instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, com dança, com canto, convidando a expressarmos o nosso louvor com arte e beleza. A diversidade artística e cultural é um presente de Deus para que nós possamos expressar a nossa adoração com beleza, com criatividade. Então vamos agradecer a Deus pela beleza da sua criação, mas também pelas coisas belas que as pessoas criam através da arte e da cultura. Obrigado, Senhor, porque Tu nos fez pessoas criativas, pessoas que criam arte, que criam música, que criam textos, que criam esculturas, que decoram, que embelezam o ambiente. Obrigado, Senhor, porque Tu nos capacita com tantos talentos e com tantos dons ligados à arte e cultura, que embelezam a nossa vida, que alegram a nossa vida, mas que especialmente são meios pelos quais a gente pode também expressar o nosso louvor, a nossa gratidão e assim honrar o Teu nome, glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque Tu nos fez dessa forma e pela beleza da Tua criação que se manifesta através da arte e dos dons que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Convido você para ouvir uma música nos preparando para a mensagem de hoje.
Uma das experiências artísticas mais impactantes da minha vida foi visitar a Capela Sistina em Roma e poder observar as pinturas de Michelangelo. Lembro de sentar em um banco lateral da capela e ficar observando as pinturas que mostram várias cenas bíblicas. Foi um momento de grande inspiração, algo inesquecível. Enquanto observava, um padre chegou ali no ambiente e pediu para que todos ficassem alguns minutos em silêncio e depois convidou algumas pessoas que quisessem confessar os seus pecados naquele ambiente. E apesar do grande número de pessoas ali no recinto, foi impossível não ser tocado pela obra de Michelangelo no teto, nas paredes, em todo aquele ambiente. A arte ela sempre teve um papel importante na divulgação do Evangelho, mas também como inspiração para nos conectarmos com Deus. Pinturas como A Volta do Filho Pródigo, de Rembrandt, ou A Grande Ceia, de Leonardo da Vinci. Esculturas como A Pietà, de Michelangelo, inspiram milhões de pessoas ao longo da história a refletirem sobre o significado da vida de Jesus e o que ele fez por nós. Mas a arte sacra não é algo que se faz presente na história da humanidade apenas através de grandes artistas. A arte é um presente de Deus e o meio pelo qual Deus se comunica conosco desde os tempos muito antigos, através de muitas pessoas anônimas, mas muito talentosas. As artes, sejam elas pinturas, esculturas, arquitetura, música, elas promovem ou podem promover o louvor e a glória a Deus, guiando os nossos pensamentos e agindo sobre os nossos sentidos. As obras criadas, pela inspiração divina promovem a fé e nos conduzem em direção a Deus. O artista que professa uma fé verdadeira em Cristo Jesus edifica a sua obra como um ato de testemunho, de adoração, alimentando pelo amor de Deus e colocando o seu talento a serviço do reino, nos inspiram. E a obra, então, que surge de um ato de fé, inspira a fé de muitas e muitas pessoas. Então eu convido você para me acompanhar na leitura do livro de Êxodo, no capítulo 31, os versículos de 1 a 11, que vai nos falar como Deus inspira através do seu Espírito pessoas para produzirem arte. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, assim como as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, bem como óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Bezalel foi capacitado pelo Espírito Santo como um artesão para conduzir as obras de construção do tabernáculo. Bem, o tabernáculo era um templo que podia ser transportado e que podia ser desmontado e montado novamente com muita facilidade. Então o judeu usou o tabernáculo como um lugar de adoração durante a sua peregrinação pelo deserto em direção à terra prometida, até que a construção do templo de Salomão muitos anos mais tarde.
Então Deus revelou o modelo do tabernáculo a Moisés e capacitou algumas pessoas para construir esse tabernáculo de acordo com o modelo que ele tinha dado a Moisés. Basicamente, o tabernáculo era uma estrutura de madeira, então coberta por cortinas especialmente confeccionadas, e ele então ficava dentro de um grande pátio. Também fazia parte desse tabernáculo vários objetos relacionados no texto que acompanhamos anteriormente. A Arca da Aliança, o altar dos sacrifícios, a pia de bronze, o candelabro de ouro puro, o altar de incenso, vestes litúrgicas, os óleos para unção, o incenso aromático. Em cada detalhe, Bezalel e a sua equipe materializaram os planos que Deus havia dado a Moisés para então construírem o que seria um sinal claro e visível da presença de Deus no meio do seu povo. Então, quando o tabernáculo ficou pronto, a Bíblia diz que uma nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo, aquela tenda, e a nuvem então era o sinal da presença de Deus naquele lugar. Então, quando a nuvem permanecia sobre a tenda, os filhos de Israel acampavam. Quando ela se movia, eles então vamos assim, arrumavam o acampamento, erguiam o acampamento, fechavam a tenda e seguiam a sua jornada rumo à terra prometida. A pergunta é, será que Deus precisava de um tabernáculo para manifestar sua presença no meio do povo? Será que Deus depende desses instrumentos ou depende desses objetos? Eu penso que não. O tabernáculo, na verdade, com todos os seus detalhes artísticos, cortinas, candelabros, altar, arca da aliança, eles manifestavam a presença de Deus de uma forma visual e simbólica para ajudar as pessoas na sua conexão com Deus. Na verdade, não era Deus que precisava de um lugar de adoração, mas as pessoas que precisavam desse lugar de adoração com todos os seus símbolos, com todos os seus apetrechos, vamos dizer assim, para que de uma forma visual eles pudessem então adorar a Deus e falar com Deus. Então a arte ela tem um papel muito importante no testemunho do reino de Deus, na pregação do evangelho e no fortalecimento da fé. Para Lutero, inclusive, as obras de arte eram pregações visuais que auxiliavam as pessoas que não sabiam ler a visualizar e a refletir na mensagem das Escrituras. O cristianismo, desde as suas origens, fez da arte uma forma de evangelização. A arte ela tem como objetivo a beleza e mostrar de uma forma bela e lúdica o esplendor da verdade, mostrar a grandeza de Deus. Então a igreja, através dos séculos, buscou de forma privilegiada expressar e representar visivelmente, pelas várias expressões artísticas, as verdades da fé cristã. Então nós temos grandes tesouros artísticos vinculados à igreja. Com toda certeza, o maior acervo de arte de toda a história da humanidade foi construído pelos cristãos, sempre inspirados nas Escrituras. Então a arte sempre foi uma forma muito poderosa para comunicar o conteúdo da fé e da boa nova do Evangelho. E Deus continua capacitando pessoas com dons artísticos, assim como fez com Bezalel. Muitas pessoas podem ser um músico, um escritor ou artista talentoso sem estar cheio do Espírito Santo, mas quando o Espírito de Deus enche as pessoas para essa tarefa, o seu trabalho frequentemente alcança uma nova dimensão. Há um outro efeito nas pessoas, há um impacto espiritual muito significativo. Isso pode acontecer mesmo quando a habilidade do músico ou do artista nem é assim tão espetacular ou tão marcante. Os corações e as vidas são tocadas, são transformadas quando o Espírito Santo age através dos dons artísticos e da arte.
Então, os dons artísticos consagrados a Deus, eles nos convidam a nos encontrarmos com o nosso Criador, com o nosso Deus, e a exaltar o seu poder e a sua perfeição. Os dons artísticos despertam a nossa admiração e nos convidam a adorar. A beleza, a harmonia, elas manifestam a harmonia e a beleza do próprio Deus. Então Deus é Criador e também nos convida a tomar parte em sua obra criativa, deixando esse mundo mais bonito através dos nossos dons artísticos. Bem, um exemplo magnífico de exaltação e adoração através da arte nós encontramos na obra de Johann Sebastian Bach. Ele foi um homem que desenvolveu a sua arte para a glória de Deus. Considerado um dos mais importantes compositores musicais de toda a história, ele levou o sistema tonal ao seu limite, compondo obras magníficas que encantou e encanta milhões de pessoas ao longo dos últimos 300 anos. Obras como Jesus, a Alegria dos Homens, A Paixão segundo São Mateus, o Magnificat, nos inspiram a louvar a Deus, a exaltar a Deus. Friedrich Nietzsche disse certa vez: esta semana eu vi 3 vezes A Paixão segundo Mateus do Divino Bach, e cada vez com o mesmo sentimento de infinita admiração. Quem desaprendeu totalmente a cristandade tem a chance de ouvi-la como um evangelho através da música de Bach. Bach compôs mais de 1000 peças musicais e 2/3 dessas peças foram feitas para serem usadas na liturgia do culto da igreja. Ele passou praticamente a vida toda servindo em uma igreja. Ele compunha uma peça musical todas as semanas durante os 27 anos que trabalhou como organista na Igreja Luterana de São Tomás, em Leipzig. Não acumulou riqueza, não era valorizado, tinha dificuldade de conseguir músicos para executar as suas composições aos domingos nos cultos. Durante a sua vida, era desconhecido de todos fora da Alemanha e depois foi esquecido por muitos anos. Mais tarde, ele foi reconhecido e foi chamado de o quinto evangelista, como um reconhecimento de que com as suas obras ele proclamou o evangelho de Jesus Cristo de uma forma diferente mais do que qualquer outra pessoa. No começo de cada música que compunha, Bach colocava em suas partituras a letra DJ, que era a abreviatura do latim Deus ajuda. E no final das partituras nós vamos encontrar sempre SDG, uma abreviatura do latim Soli Deo Gloria, ou somente a Deus a glória. Bem, nós imaginamos que pessoas que usam a sua arte para glorificar a Deus, são sempre bem acolhidas e reconhecidas no seu trabalho, mas não é isso que normalmente acontece. Nós temos uma visão muito romanceada do artista que usa a sua arte para glorificar a Deus. Trabalhar com arte envolve tensão, confronto, muita dificuldade, pouca valorização. Trabalhar com arte é sempre um processo muito sofrido, que envolve esforço, muita repetição. É muito bonito nós assistirmos alguém executar bem algum instrumento musical. Parece tão fácil, tão bonito, mas atrás de uma bela execução tem muitas horas de treino, muito trabalho. O mesmo acontece com uma pintura, com um trabalho manual, com um arranjo de um ambiente. Bem, gente, nós temos várias pessoas aqui na comunidade, na Luterano Floripa, que usam seus dons artísticos para glorificar a Deus. Muitos músicos, pessoas que decoram o altar, gente que se dedica para elaborar a liturgia, para que ela seja atrativa, montagem das imagens que ilustram as nossas mensagens. Não consigo imaginar um culto sem arte, sem o exercício desses dons artísticos, mas eu acredito que nós precisamos valorizar mais os nossos artistas para que possam desenvolver os seus dons e a sua arte. Para que mais artistas surjam em nosso meio, nós precisamos valorizar o desenvolvimento desses dons. Eu admiro muito a Gunda.
A Gunda que através de um trabalho voluntário dá aula de flauta para crianças aqui da comunidade. Ela decidiu investir o seu tempo com as crianças. Como é que você pode contribuir para que os dons artísticos se desenvolvam entre nós? Mas os dons artísticos não têm apenas uma dimensão celebrativa e litúrgica, eles também têm uma dimensão diaconal. Em nossa comunidade tem um grupo de mulheres que usam o seu dom de costurar e tricotar para confeccionar enxovais que são doados para bebês recém-nascidos de famílias em vulnerabilidade social aqui na nossa cidade. Mulheres que usam a sua arte para abençoar outras pessoas, como vocês podem ver aí nas fotos na sua tela. Esses dons também se manifestam, esses dons artísticos também se manifestam de outras formas, como na arrumação bonita de uma casa, num bordado, em um cartão feito à mão que é enviado para alguma pessoa, num jardim bem cuidado. A arte é um presente de Deus para a humanidade e ela não precisa ter necessariamente uma função evangelística. O seu objetivo é tornar a vida mais bela, mais contemplativa, mais leve. Então, escutar uma boa música, ler um bom livro, assistir um bom filme, apreciar uma obra de arte fazem parte da boa criação de Deus através dos seres humanos que Ele mesmo criou. Então, quais são os teus dons artísticos? Como é que você tem desenvolvido esses dons? Você tem abençoado outras pessoas através deles? Você tem glorificado e exaltado a Deus com a sua arte, com a sua criatividade? Convido para você orar comigo. Senhor, obrigado pelas muitas manifestações artísticas que temos em nosso meio. Tantas pessoas voluntárias que colocam as suas capacidades, os seus dons, a sua criatividade para glorificar o Teu santo nome, para abençoar outras pessoas. Senhor, manifesta os Teus dons, que mais e mais pessoas se sintam chamadas, desafiadas e capacitadas a servir com os seus talentos, com os seus dons na área das artes. Que assim, Senhor, possamos crescer em criatividade, em beleza, em harmonia, possamos ser cada vez mais uma comunidade que contagia a partir das suas manifestações artísticas, culturais, musicais, que assim, ó Deus, nós possamos manifestar a Tua glória, a Tua graça através da Tua palavra, de forma criativa e artística. Obrigado, Senhor, pela Tua multiforme graça. Em nome de Jesus. Amém. Compartilho alguns avisos com você. No próximo dia 17, a Oase está promovendo um delicioso café a partir das 15 horas e 30 minutos. Você pode reservar o seu convite através do WhatsApp que você está visualizando aí na tela. Então, com este café, a Oase estará celebrando os seus 113 anos de história. No dia 24 de junho, sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia, no casarão da Luterana Floripa, vai ter um curso de primeiros socorros aberto a toda a comunidade para pessoas a partir de 10 anos. Você é convidado para participar, é só chegar no casarão. E reservem a data de 8 de julho. Nós teremos o Arraiá da Luterana Floripa. Música, comidinhas, brincadeira, um programa para toda a família se divertir juntos, para termos comunhão, podemos nos encontrar. Guarde essa data, 8 de julho, o Arraiá da Luterana Floripa. E se você precisar de mais alguma informação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz.
Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.